Fala galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Tavares. Estou iniciando aí o ano de 2023, focado na geografia exata, né? Por onde é uma geografia que ela desperta muitas curiosidades, né? E ela também é explicada de várias formas, né? Estou fazendo uma releitura de um livro dos grandes geógrafos brasileiros, professor da Universidade de São Paulo, professor Jurandir Ross, que é o livro Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. Aí ele coloca aqui, ó, o relevo no quadro ambiental, cartografia geomorfológica, diagnósticos ambientais. Autor Jurandir Luciano Sanches Ross. Eu vou estar fazendo um resumo aqui do primeiro capítulo, que ele fala sobre o relevo quadro ambiental. Aí tem algumas anotações que eu fiz aqui, é um resumo que eu vou estar passando agora nesse primeiro momento para vocês. Então, ele faz a introdução desse primeiro capítulo falando da questão da morfodinâmica, né? O que é a questão dessa morfodinâmica, né? A questão do endógenas e exógenas. A questão endógenas, né? Que vem da liturgia, que é o estudo das rochas, né? Que lito vem do grego, que significa pedra. Mas como pedra não existe para a geografia, então é rocha, né? Que é a questão da formação do solo, a sua parte interna, o que está abaixo dos nossos pés, né? E a questão da formação exógena, que é a questão externa, como se forma o relevo, né? Como eu falei, a formação que se tem lá na cidade de Ilhabela, né? No estado de São Paulo, que eu iniciei esse vídeo falando sobre geografia exata agora neste ano de 2023, né? Aí vem a questão geomórfica, pedológica e entre outros, mas vamos focar em algumas aqui para poder ser um vídeo objetivo, claro, para vocês aí, né? Então, eu peguei uma parte aqui de uma frase do Jurandir Ross que eu achei muito interessante para a gente poder fazer essa reflexão, que é a seguinte: a geografia exata não pode ser explicada sozinha, pois uma área completa a outra, segundo Ross. Como a geologia não pode ser explicada sem a geomorfologia. É aquela questão que a gente sempre fala em sala de aula para os nossos alunos e alunas, com os professores de geografia, professores de outras áreas, né? Como qualquer outra ciência, o que é muito fabuloso na geografia é que ela praticamente se utiliza de todas as ciências. Ela vai se utilizar da física, da química, da matemática, da língua portuguesa e de tantas outras ciências para poder ser explicada, de tão fabulosa e diversificada que é a geografia, né? Mas vamos entender essa frase que Jurandir Ross diz o seguinte, vamos lá. Então eu tenho aqui a questão de uma engrenagem da geologia. Ela está aqui, ela está girando. Esse girar quer dizer o seguinte, que está tendo estudo, está tendo conhecimento, estão explicando os fenômenos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou precisar da geomorfologia para explicar a geologia ou vice-versa. Então, se uma dessas engrenagens para em uma dessas áreas, né, vamos supor que a geologia ela parou aqui nessa primeira engrenagem que eu estou. Então, ela também vai parar o conhecimento de geomorfologia e vai atrapalhar todo o conjunto da ciência da geografia para poder ser explicada ou, ao mesmo tempo, ter um encaminhamento para algum tipo de estudo para explicar um determinado fenômeno, tá? Então, elas têm que estar sincronizadas, né? Uma girando sincronizada com a outra. Não só essa engrenagem, mas tantas outras, estudando de exemplo a vocês de outras áreas, tá? Para poder ser explicada a geografia exata que eu estou explicando hoje a vocês. Tem uma situação que é muito importante, uma parte de um trecho desse primeiro capítulo que eu li, que o Jurandir Ross ele fala de algo que é muito importante, né? Para a geografia exata poder ocorrer, né, essa questão desses fenômenos físicos do nosso planeta Terra, da natureza, né, tem uma troca de energia e matéria, né? Como é que se forma um determinado tipo de rocha magmática? Como é que se forma uma rocha ígneas? Né? Os tipos de solo, como é que é isso? Né? Vocês já se perguntaram? É o que a gente sempre diz a todos vocês, que a natureza ela é fabulosa, ela é maravilhosa, ela é um laboratório a céu aberto. Basta você ter interesse em estudar e entender por que isso acontece, né? E tem algumas situações que ele cita no livro que a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu vou pronunciar aqui a palavra e vou explicar. Ele fala a questão da palavra que é citada nesse primeiro capítulo, a questão de extrato. Quando a gente fala a palavra extrato, né, vem à mente assim, extrato bancário, né?
que tá lá todas as suas movimentações do banco e tal. Primeiramente, que a palavra ela não é com X, ela é com S. Tá? Então ela já está determinando, já sendo focada diretamente para a geografia. Se você olhar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que essa questão de extrato, escrito com a letra S, não X, significa camadas do solo terrestre. São as formações físicas, questão sólida, líquido e gasoso, todos esses fenômenos que ocorrem no solo, né? Para a sua formação. Tanto a sua formação interna, né, que é a formação endógenas, e como a formação externa, que é exógenas, como já expliquei anteriormente, né? A questão exógenas é as reações químicas que ocorrem abaixo dos nossos pés, né? E as exógenas, que é a questão que está aos nossos pés e a nossa visão consegue ver, que é a questão como se forma o relevo, tá? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui, quem veio com essa palavra de extrato geográfico da Terra é o autor Grigoriev, né, que Jurandir Ross cita, esse autor, que ele colocou isso aí no livro que ele leu de 1968. Mas tem outra situação também que a gente tem que entender e compreender. Eu vou fazer aqui a leitura para a gente poder fazer essa reflexão. Essa faixa, segundo ele, é o ambiente que permite a existência do homem como ente biológico e, consequentemente, como ser social. Em outras palavras, como a gente muda aquele relevo, aquela paisagem, né? Tudo que os olhos veem, o que a natureza construiu, infelizmente a gente acaba desconstruindo e prejudicando. Hoje a gente já sente isso, né? Aumento do nível do mar, as inundações, deslizamentos de terras e tantos outros fenômenos que acontecem no Brasil e no mundo, mas cada região vai ter a sua singularidade, tá? Além disso, né, que representa a crosta terrestre ou a litosfera. Mais uma vez lembrando, a palavra litos vem do grego, que significa pedra, mas não existe pedra para a geografia. Então vamos substituir pela palavra rocha, tá? Aí ele fala da questão abiótico também, né? Que é a questão que é desprovido de vida, o que realmente tem vida, o que não tem. A geografia também faz esse estudo que a biologia faz, né? Por isso que tem a biogeografia, porque nós vamos precisar da biologia para poder explicar aquele fenômeno de geografia, a questão do solo, sabe? Tem fungos, tem bactérias, porque tudo isso vai influenciar na formação de vários biomas, né? Tem biomas que têm uma grande quantidade de biodiversidade de fauna, de flora, outros têm uma quantidade menor, cada um tem a sua singularidade, tá? Então é isso que eu tenho para estar passando para vocês nesse primeiro momento, né? Tá explicando mais um pouco sobre a geografia exata, né? E repetindo mais uma vez, tem momento que a geografia humana ela é mais simples, mais fácil de ser entendida, mas nós precisamos entender e compreender a geografia exata, tá bom? Depois eu vou estar fazendo outros vídeos explicando para vocês os outros capítulos e resumindo para vocês aí, tá bom? É isso aí, até mais.